Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos tratar um pouco de um assunto da prova para mestre amador, tá? Um pouquinho de meteorologia, falar sobre a formação dos ciclones. Os ciclones podem estar diretamente associados a uma situação de mau tempo e bom tempo, né? É, o, o ar ele tanto pode se movimentar de forma cíclica ou anticíclica. Então vamos ver um pouquinho como é que acontece essa movimentação do ar natural, né, de forma padronizada, e depois vamos chegar até o ciclone. Tá? Ok, vamos entender o vento. Então, o que é o vento? O vento é o ar que se movimenta. Basicamente é isso. Né? No globo terrestre, nós temos massas de ar espalhadas por todo ele. Tá? E sabemos também que próximo às regiões polares estão as massas de ar mais frias, né? E essas regiões são regiões de latitudes mais altas, mais elevadas. E as regiões de latitudes mais baixas, que é a região equatorial, são a predominância das massas de ar mais quentes, até porque está no centro do globo terrestre e que tem aí a maior incidência de raios solares. Então, o vento acontece devido a uma diferença de densidade entre essas massas de ar. Tá? O escoamento zonal padrão é que as massas de ar mais frias escoem, tá? Saem das latitudes mais altas para as mais baixas. Tá? E as latitudes mais altas são onde permanecem as massas de ar mais frias, devido à proximidade dos polos, né? dos nossos polos mais frios, né? Tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte. Essas regiões polares são carregadas de massas de ar bem densa. Então, é a movimentação do ar, seja lá onde você estiver agora aí, me ouvindo, me assistindo, você sente uma brisa, um vento que corre próximo de você. Né? Isso é um escoamento padrão, onde a massa de ar que aquece, ela ascende e dá espaço para a massa de ar mais densa, mais fria. Num local, num ambiente com ar-condicionado, também é parecido. Né? Num lugar muito quente, quem vai dormir dentro de um compartimento com ar-condicionado ligado sabe que na parte de baixo dos beliches sempre são mais frios do que a parte de cima, porque o ar, a massa de ar produzida pelo ar-condicionado é a mais densa, ela tem a tendência a descender, tá? E a massa de ar quente a ascender. Então, o escoamento zonal padrão no globo terrestre é que as massas de ar mais frias escoem, né, saem das regiões polares em direção às regiões equatoriais. Tá? Enfim. Porém, existe um fenômeno que pode acontecer em que há um aquecimento desigual de certas regiões do planeta, tá? Principalmente aquelas com mais incidência de raios solares. Quando isso acontece, há uma movimentação atípica dessas massas de ar. E essas massas de ar passam a formar uma espécie de uma curvatura, uma onda, uma pequena curvatura. Quando isso se intensifica, né, e permanece por mais tempo, essas curvaturas passam a fechar e se transformarem em ciclones, ou seja, atividades circulares. Esses ciclones, essas atividades circulares, elas podem ser no hemisfério sul, tanto no sentido horário, atividade ciclônica no sentido horário, no hemisfério sul, é anúncio de tempo ruim, mau tempo. E atividade anticiclônica é anúncio de bom tempo, tempo mais estável. Né? E no hemisfério norte é o contrário. A atividade ciclônica no hemisfério norte é anúncio de tempo bom e anticiclônica de tempo ruim. E isso acontece devido à força de Coriolis, que é o movimento de rotação da Terra. Tá? Perfeito. Então, quando isso acontece de forma mais intensa, nós temos aí os ditos ciclones, aonde o seu núcleo tem a característica
de um espaço, uma região de baixa pressão. Por que baixa pressão? Porque é exatamente quando há uma subida, uma ascendência súbita dessas massas de ar mais quente, as massas de ar mais frio têm uma tendência a se convergirem para o núcleo dessa atividade cíclica. Por isso que a atividade de mau tempo está sempre associado à convergência em qualquer lugar do planeta, tá? Em qualquer lugar. Pode ser tanto cíclica ou anticíclica. A atividade de mau tempo está sempre associada à convergência desses ventos para o centro desse sistema de baixa pressão. Por isso que os ventos aumentam a sua velocidade de forma considerável. E cada vez mais que a gente vai se afastando do núcleo desse ciclone, com características de baixa pressão, as linhas barométricas elas vão aumentando em valores, né? A atividade barométrica padronizada para a superfície terrestre é de 1013 hectopascal, né? O pessoal diz que é 1012, 1013 milibares, tá? E a partir do momento que nós vamos nos aproximando do núcleo, ela vai baixando cada vez mais. Quanto mais baixa é essa atividade, é esse número, quanto mais baixo, mais intenso, mais forte e mais perigoso se torna aí a atividade ciclônica, né? Então aqui nós estamos mostrando, a gente utiliza um aplicativo chamado aí o Windy, né? Bastante utilizado pela nossa comunidade náutica. Então aqui eu posso mudar os parâmetros, tá? Eu posso procurar ali colocar para medir a velocidade do vento e também a pressão. Tá? Então eu posso pegar e selecionar para atividade barométrica e verificar quais são os dados barométricos para aquela atividade e aí saber se é muito intenso, se é menos intenso. Tá? Fica então essas informações, essas linhas que vocês estão vendo aqui com número, são chamadas isobáricas. As linhas isobáricas significam que são linhas de igual pressão, que cai na prova de mestre amador também. Tá? E também pode cair na prova de capitão. Tá bom? Sabendo que essas linhas ela vai aumentando de valores a partir que a gente vai se afastando do núcleo do ciclone. Quanto mais aumenta o valor, mais o tempo se estabiliza, né? Isso é sinal de tempo bom. Tá? Conheça já nossos cursos, garanta já a sua aprovação. Domínio Mar.